A gente deixa, pode deixar. A gente te deixa. Bom, agora, voltando àquela conversa que eu estava tendo, a adolescência é um período de dificuldade, né, Oi. para a pessoa, que já não é mais uma criança, mas ela se vê obrigada. Gente, já estão conversando? Desculpa, bom dia. Sim. Quando começaram a falar? Estamos começando agora, exatamente, Délia, porque... Já começaste com papo muito sério, ele. Hã? Não, porque o que acontece? Já são 7h20, e como tem que encerrar 8h30, a gente pode fazer a risada novamente, é que você está habituado com a risada, só que a gente deu a risada... Não. Eu estava no celular e aí aconteceu uma série de coisas aqui que levou até eu descobrir onde é que estavam os problemas, demorou. Por isso que vocês ficaram... Não, eu sei porque estava por dentro. William, desculpem, hoje às 8 não tem uma sessão de aniversário do Sandro? Olha, se tem, aí eu não posso fazer nada, é porque eu já estava marcado, eu não posso pautar os nossos estudos em função das outras coisas, porque são muitas coisas que acontecem na família do Riso. Aí as coisas vão fluindo na medida da possibilidade. Quem quiser sair da sala às 8 para bater parabéns com o Sandro, eu não estava nem sabendo desse encontro que você está me falando agora. Eu vi uma coisa, não sei, eu vou pesquisar depois. Tá, Pois é. desculpem a interrupção e vou ficar quieta. Agora vou fechar o microfone. Mas, voltando ao tema, a adolescência é uma fase de desafio para a pessoa, né? Já não é mais uma criança, ela está ingressando na sociedade e ela começa a se testar. Isso gera um estresse muito grande, um estresse psicológico muito grande. E muitas das doenças psicológicas começam na adolescência. Daí a importância do riso para o adolescente. Infelizmente, tanto a senescência como a adolescência são as idades mais discriminadas. Você vê que todo mundo fala, adolescente é um aborrecimento só. O adolescente é apenas uma pessoa em processo, que nem nós somos. A gente já está num processo que estamos indo em direção ao renascimento, a gente pode colocar dessa forma. Se não quiser falar a palavra morte, a gente fala renascimento. Mas gente, ele foi renascer. Cadê o William? Está renascendo. Gente, o William foi renascer. Volta aí, William. Daqui a pouco ele vai começar a balbuciar. Ser adolescente é muito terrível depois de velho. É o que está acontecendo conosco aqui. Tem os adolescentes que não deixam de ser adolescente nem depois da morte. A parte mais rebelde da adolescente é essa, que está fazendo com o William na brincadeira com ele mesmo, não é? Hoje vai ser uma festa. William, adolescente do William. Deixa o William falar. Volta, William. Volta, William. Eu já voltei, não voltei? Estão me ouvindo? Estamos. Então, vamos continuar. Olha, gente, olha só, a coisa não está muito fácil para mim, não, tá?
Se vocês quiserem, como o tema hoje é adolescência, a gente pode continuar rindo, brincando e chutar o balde. Mas vou te contar, não está sendo fácil, não. Conforme eu falei, é um tema que eu não domino, cara, já faz tempo que eu fui adolescente. E tem um detalhe, eu não vivi muito a minha adolescência, eu fui um adolescente muito sério, tímido. E, como eu estava falando, é uma fase traumática. Os meus traumas, alguns deles eu curei e outros eu ainda estou curando. E daí a importância de falar sobre a adolescência. Infelizmente, eu acho que você vê o seguinte, hoje passou a ser, primeiro foi comprovando aquilo que eu falei, a senescência foi um dos que teve menos pessoas assistindo. E agora, esse adolescência tem menos ainda. Eu pretendo até fazer um trabalho futuramente, depois que resolver a questão de gestão, de protocolo seguro para gestantes, eu pretendo fazer um trabalho com adolescência. Por que fazer um trabalho com adolescência? Porque as adolescentes estão tendo filho cada vez mais cedo. Então, não faz sentido você fazer um trabalho para yoga para gestante se você não prepara aquele adolescente para a vida. E é exatamente isso que a gente está falando aqui nesse momento, é de preparar o adolescente para a vida com liberdade, com a liberdade que o riso traz. Porque eu não sei discutir, talvez a Annelise possa me ajudar, em que fase que está o desenvolvimento do cérebro nesse período, se já está totalmente formado, mas ainda assim o desenvolvimento emocional ainda está em formação. E aí a importância do riso. Tá? Só que, conforme a gente vai ver, por exemplo, o bullying, a competitividade, que é uma questão cultural, não a competitividade na sua essência, mas o excesso de competitividade faz com que você caia para o bullying. A questão do ego também é outra coisa que a gente precisa analisar com mais calma, porque é quando o ego está em formação. Se você forma um ego rígido, estruturado, essa pessoa vai ter rigidez e estruturação que vai levar o que a gente está vendo aqui agora, gente. A polarização nada mais é do que rigidez comportamental de uma pessoa egóica. Ela vai cada vez mais se concentrando em conceitos próprios, fechando, e vai se alinhando com pessoas que têm conceitos semelhantes. E o egoísmo vai levar à polarização. Ou é o que eu quero ou não é nada. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente precisa rever, e precisa rever ou desde o nascimento, ou em alguma fase, mas fases anteriores. Depois que a gente já está formado, depois que a gente já está adulto, tudo bem, o riso ajuda? Ajuda. Mas aí o trabalho vai ser muito mais profundo até que você consiga se libertar dessas cristalizações que eu estou falando. Se vocês quiserem participar, me ajuda, porque realmente é um tema que eu não tenho muito o que dizer, porque eu ainda vou desenvolver esse trabalho. Vamos lá, William, para agilizar o teu dia hoje, que começou adolescente mesmo, né? Aqui no trabalho. O adolescente ele está buscando, nessa fase, impõe, porque ele está formando turmas, e ele precisa pertencer, se sentir integrado numa turma. Essa parte fora da família vai trazer para ele experiências fora das regras da família. E essas experiências ele precisa viver, e ele vai tomar, nessa fase, ele toma decisões. Que ele busca a autonomia e a independência. Ele está quase adulto e vai ter que se virar sozinho. Então, depende muito do movimento todo do seu meio social e da família para ele estabelecer um adulto saudável ou um adulto dependente. É muito complexo essas tramas de experiências e respostas do meio que ele vive.
E é isso, então, que forma a estrutura, que finaliza a estrutura emocional, psíquica do jovem adulto. Mas nada é fixo, só que toma conta uma forma de ser que é na primeira fase de adulto, é o jeito que ele vai funcionar melhor, mas são as experiências. Então, o bullying e a risada mais sarcástica, a ironia, são defesas psíquicas frente à violência, que a pessoa precisa reagir desse jeito para poder lidar com uma violência que ela está interpretando dentro dela, que ela está se sentindo agredida, ameaçada, em risco. Risco de morte é o tempo inteiro, é muito primitiva essa reação do cérebro, que tudo é risco de morte. Então, a morte de não pertencer àquela turma, a morte dos valores familiares que está mudando. Então, é uma fase mesmo ótima de experimentar tudo e da família deixar ir levando esse adolescente de tal forma que ele volta para o seio familiar, para as regras da família, principalmente, achando que as regras agora quem faz é ele. Ele entra num interno dele, o adolescente, que as regras é assim como eu estabeleci. E ele incorpora as regras da família, as leis da cultura, sem parecer que foi imposta para ele, que ele tem que copiar e ser o soldadinho do passo certo. Ele entra com todas essas experiências, percebendo nele como ele quer viver. E quando é um adolescente muito comportado, que a família adora, que ele é o exemplo da casa, e papapá, ele não está vivendo essa fase. E aí, então, tem os adultos que são os adolescentes, que não conseguem sair desse lado adolescente de dependência ou de codependência, de imaturidade emocional no meio de um contexto que não combina, e daí começa o desajuste, porque não viveu na fase certa o que tinha que viver. Um resuminho só para vocês. Ótimo, Annelise. Se você realmente... O que acontece? Dentro da fala da Annelise, eu acabei resgatando algumas coisas que, no meio do tumulto aqui, eu tinha perdido. Conforme a fala como ela fez, parece que esse é o único caminho, que é um caminho natural, que acontece que as coisas são assim. Só que não, ela está fazendo uma análise, um recorte do que acontece com a gente. Só que isso não tem nada de natural e não tem que ser assim. Por quê? Porque, embora a nossa personalidade, nossa estruturação emocional, psíquica, ela se desenvolva a partir da cultura, a cultura é aberta. O que nós fazemos é aberto, é livre. Tanto é que, como eu falei no começo, existem várias tradições em que a adolescência ocorre em fases diferentes da vida, ocorrem de formas diferentes. E, se você analisar, o conceito de família, ele também varia. Então, uma vez que o conceito de família varia, esse momento que a Annelise colocou, em que o jovem vai se deparar com essa estrutura familiar, vai variar. Porque, por exemplo, para um indígena, dependendo também da tribo, de que local que a gente está falando, qual é a família? A família é só pai e mãe? A família é todo aquele grupo que vive dentro da taba dele? Ou a família é a própria natureza? Então, isso vai fazer com que a gente tenha determinadas características que determinam que a gente está vivendo uma crise. Por quê? O adolescente está vivendo uma crise, a família está vivendo uma crise e a sociedade ocidental está vivendo uma crise. Isso está nítido. E o riso é uma oportunidade para os adultos repensarem, é uma oportunidade para os jovens terem um desenvolvimento diferente, e assim como as crianças que estão nascendo. Só que a gente tem que elaborar isso, e daí essa questão do estudo ser importante, porque você não integra sem esforço, sem uma reflexão, o riso nesses conceitos todos. Você tem que pensar no conceito, tem que pensar como é que esse riso se dá,
a nível não só pessoal, mas a nível de grupo. E quando eu falo de grupo, eu estou falando de toda a sociedade. Quando eu estou querendo fazer yoga do riso para gestante, certamente não é para mim. Então, eu estou pensando em toda a sociedade. Quando eu falo de yoga, prática de yoga de riso para adolescente, eu também não estou pensando para mim que nessa encarnação eu já passei dessa fase, mas para toda a sociedade. Então, estou tendo um pensamento amplo. Então, deixa eu... Vai, por favor, participa. Uma coisa, William, em todas as culturas, diferente que sejam orientais ou ocidentais, o movimento é biológico, em primeiro lugar. A biologia imprime a perpetuação da espécie de qualquer modo, e a sexualidade está aflorando na adolescência. Em função disso, ela é impulsionada a buscar os pares para fazer a procriação. E, em cima disso, é um cabedal de regras, de coisas diferentes em cada cultura, em cada local. Até nos índios existe isso. A espécie humana sempre é impulsionada à procriação, à não extinção da espécie. E o riso, ele é super autorizador. Então, se um adolescente, no início da sua vida, está começando a frequentar um clube de riso, ele vai ter um espaço para aquelas regras todas que ele tem que quebrar dentro dele, que as leis da família dele, tudo para ele voltar a ter as próprias leis dentro dele. Com o riso vai suavizar, ele vai ter um espaço para liberar a tensão e se organizar, porque o riso faz muita conexão do indivíduo com o seu corpo. E que adolescente maravilhoso se tiver todo o controle do seu corpo, o entendimento do seu corpo, das suas emoções, e um espaço para, dentro desse espaço, soltar toda a tensão biológica que acontece. É um jogo muito forte dentro do corpo humano, nesse momento. Nossa, Annelise, que coisa, hein, cara? Você vê o seguinte, a gente vive falando de espiritualidade de uma forma separada, a gente já acordou que o riso está ligado à espiritualidade, mas nessa fala, se vocês pegarem, porque às vezes é até difícil você associar tudo que a Annelise está trazendo, mas você acaba percebendo o seguinte, que o seu corpo não está separado do seu espírito, e o que o riso faz é criar liberdade para que ambos se integrem. E é nesse aspecto que eu acho que a importância do yoga do riso para a adolescência, porque ela falou assim, associada à questão sexual, tem um cabedal de coisas. É exatamente esse cabedal de coisas que criam uma série de rigidez. É nesse cabedal de coisas que cria um embaraço que você começa a criar identificações que não correspondem ao aspecto mais amplo. E aí você começa a seletividade que acaba um dia chegando à polarização. Então, eu não sei, mas dito isso, eu acho que é importante a gente, apesar da Annelise já ter falado, a gente falar das dificuldades que o adolescente vai, aliás, que a gente vai encontrar para aplicar no yoga do riso para o adolescente. Uma das que eu consigo imaginar é o seguinte, ela acabou de falar, o adolescente vai buscar a sua turma, ele vai procurar, isso já é uma parte do cabedal, porque se ele vê a turma dele como a natureza, se ele vê a turma dele como o idoso, a criança, o negro, o índio, a totalidade, ele não precisa ficar buscando turma nenhuma, ele já está aberto. Só que não é assim que ocorre. Hoje em dia, a gente vai encontrar turma de punk, turma de gay, turma de negro, turma disso, turma daquilo, e aí, de repente, você vai ter que dar a aula para quem? Você vai ter que voltar a ser adolescente, primeiro para ser da turma dele, porque você é idoso, ou para ele é que só tem idoso. Segundo,
como é que você se veste, como é que é a sua fala, como é que é a sua linguagem. E tudo isso vai fazer com que ele se aproxime ou se afaste da prática de yoga do riso. Vocês querem falar alguma coisa sobre ou sobre o que eu falei, ou sobre a dificuldade? Pode ser que vocês tenham uma visão diferente de outras dificuldades que surjam para dar a prática para o adolescente. Eu tinha uma perguntinha. Diga, Tânia. A pergunta é o seguinte: você falou aí que tem separado o corpo do espírito? Como assim? Não é separado o corpo do espírito, na verdade, não é, Tânia. O que eu quis dizer é que a nossa forma de vislumbrar isso, você vê o seguinte: a gente faz todo um estudo espiritual como se fosse algo separado da vida, como se você tivesse que aprender sobre espiritualidade. A espiritualidade está presente o tempo inteiro. Você, cara, se você olhar para si mesmo, você está olhando para a espiritualidade. A gente é espírito. Olha só, a Annelise pode falar muito facilmente disso pelo seguinte: você é a sua conexão, as suas vias mentais. E as vias mentais, na nossa cultura, foi separado o espírito do corpo. Então, sim, você só vai por essa via. A gente continua pensando dessa forma. A gente tem que mudar esse padrão, essa via de pensar, para que você comece. A hora que você conseguir fazer isso, você se iluminou. A hora que tua mente estiver com conexões mentais, que você, de imediato, a cada experiência, você perceba a totalidade, você está iluminada. O sorriso da Annelise ali. Muito bom, Tânia. Essa pergunta ainda vai voltar muitas vezes, William, porque é a separação do corpo e da mente, da consciência do corpo, foi uma necessidade de uma parte da humanidade para estudar o corpo humano, que existia uma lei, uma não permissão do corpo humano ser invadido. Então, a medicina só conseguia estudar os corpos humanos que já tinham falecido para a invasão, né? A lei vinha da igreja, esse conhecimento só era permitido dar conhecimento através dos papados, das escolas. As mulheres não podiam estudar, eram poucas. Então, desse ranço todo, chegou num momento que é perto de Descartes, nessa época. Descartes tem um livro do Damasio, o neurocientista, que ele diz: o erro de Descartes foi no momento que separou a consciência, mas foi a igreja que exigiu. A parte da alma e do espírito nós cuidamos, e a parte da ciência e do corpo, então, a medicina pode pesquisar, e começaram a examinar corpos vivos também. E essa parte toda, então, migrou para essa polarização, para esse conceito que ainda está muito dentro do coletivo e do imaginário humano, entre preto, branco, e a complexidade está vindo, porque agora porque a ciência ainda domina a humanidade. Quando a ciência prova alguma coisa, a humanidade toda se abre ainda para essa permissão de pensar diferente, fora da caixinha. E a ciência, a neurociência, está comprovando aspectos biológicos e físicos no corpo de conexão com esse ambiente da espiritualidade, que vem a meditação, as pesquisas profundas e todos. Tânia, espiritualidade é uma palavra que surgiu nesse tempo dos gregos para explicar essa coisa, o que é isso que a gente tem, essa coisa que dá vida, essa alma, essa coisa, e a palavra veio de respiração. Espírito, lá atrás, é respirar, é o ar que a gente respira. Isso eu não sabia. Muito obrigada, Nilson. Ficou muito grata pela sua colocação. Fiquei feliz. Agora, eu estava até estava conversando ontem com meu marido, eu estava falando assim: pensa bem, a Terra sempre foi redonda, né? Aí, de repente, as pessoas descobriram, e aí alguém falou assim: a Terra é redonda. Aí foi cientificamente provado que a Terra é redonda. Mas
a Terra sempre foi redonda. Entendeu o que eu quero dizer? Então, eu acho que a espiritualidade vem antes. O que a gente percebe é que não, que a medicina não consegue ainda chegar. Então, de repente, daqui a 10 anos, as coisas vão ser diferentes no momento presente, vai acreditar em outras coisas. Mas pode ser que uma parte das pessoas já saibam, porque elas já têm esse contato, já veem assim, né? Então, eu acho que a gente chega depois, assim, a gente chega antes e aí a medicina fala, isso, isso e aquilo, mas isso já aconteceu com a gente. Ótimo, Tânia. A verdade que a ciência quer provar, a gente E já ciência. vive, e nós estamos vivendo bem isso. Hoje é muito significativo isso, é um dia após a crucificação de alguém que trouxe para o mundo a capacidade que o corpo humano tem de curar através dessa coisa de amor, de compaixão e de generosidade. Ele ensinou discípulos para isso. Né? Então, aí a gente vai para um lugar muito delicado, que é compartimentar a espiritualidade e trazer para o termo religião, né? Porque nós estamos num momento simbólico, né? Tá de coelhinha, porque é todo um momento simbólico de renascimento, de coisa. Nós temos uma competência no nosso corpo, só deixar o corpo fazer o que ele sabe fazer. E o cabeção aqui com as crenças fica trancando tudo. Essa é o resumo da ópera. Vamos rir disso. Olha só, é muito interessante porque a Annelise... Tânia, para começar, o tempo não existe. Então, quando você fala depois, na verdade, é uma percepção equivocada da totalidade. Então, não tem depois, não tem presente, passado e futuro. A nossa experiência é que faz com que isso seja criado para a gente poder, assim como a linguagem. Cada vez que você cria uma palavra, você vai dividindo mais a realidade. Então, você acaba percebendo o seguinte: a unidade e a divisão, elas se alternam, e daí a formação dos ciclos. Você sai de uma situação de unidade, de que você não tem a noção de individualidade, você é uma totalidade, então não tem individualidade. Assim está acontecendo com a espécie humana. Ela sai de uma noção de totalidade, começa a se perceber individualmente, vai se segmentando e vai fazendo um ciclo até que ela se feche na totalidade novamente. E aí não sei se a gente vai ter essa característica humana. A gente pode já ter, no fechamento dessa percepção da totalidade, você adota uma outra característica que os filmes de ficção científica estão aí para mostrar. Então, é isso que eu vejo. Mas como é que é isso? É muito interessante, porque, na verdade, o adolescente está vindo. Só que eu sou adolescente, a gente é criança, a gente pode até ter esquecido. A gente pode não olhar mais para isso, mas já existiu um William adolescente, já existiu um William criança, e talvez seja justamente essa perda de memória que é muito interessante, porque o estresse faz com que você perca memórias, que faz que você deixe de ser uma pessoa integral, que a minha criança já não exista mais, que meu adolescente já não exista mais. Eu deveria ter a mesma necessidade de me integrar com turmas e etc., que o adolescente. Mas não, o que você vê os idosos se tornando cada vez mais isolados, os idosos deixando de rir. Tudo isso acontece por uma desconexão com a totalidade. Se você consegue se manter íntegro com a totalidade, a gente vai chegar ao desejo máximo da humanidade, que é a imortalidade. Você, na verdade, o seu corpo se vai, mas você permaneceu toda a sua fase de nascimento, adolescência, maturidade, não sei o quê, você permaneceu conectado com a totalidade, e quando morrer, também vai continuar conectado com a totalidade. Apenas seu corpo deixou de existir. Só que
nesse processo do ciclo de humanidade, a gente foi tendo características de perder as nossas fases, as nossas memórias vão se perdendo. Mas Então vão recuperar, né? Recupera, Sim, simples. pois é, aí é que está. É muito interessante você estar falando de recuperar, porque talvez o riso seja justamente isso. A gente está aqui na nossa turma, a gente, de alguma forma, está revivendo uma adolescência. Tem aquela turma que não quer nem saber. Agora, a gente vai ficar fixado na nossa turma? Não. A gente vai rir e vai usar a característica do riso de acolher as pessoas que não querem estudar e dizer, então, tudo bem, está tudo certo, vamos rir. Tá? Uma coisa muito interessante é o tudo certo. Eu estou aprendendo aqui na aldeia budista. Pô, o mundo está caindo e o pessoal fala, não, mas está tudo certo. Está tudo certo. Não precisa completar, é assim mesmo, não tem nada disso. Não, está tudo certo. Porque é uma forma de você acolher tanto o que é bom e tanto o que é difícil, que é desafiador, no mesmo nível. Então, reviver essa adolescência é uma coisa importante e ajuda a gente a poder lidar com a adolescência. E eu acho importante a gente pensar nisso, a gente pensar que a gente não pode abandonar nem a criança, nem o adolescente, nem a maturidade, nem a senescência, porque, na verdade, você está largando aspectos de si mesmo pela vida. Entendeu? Você não está largando o outro porque o outro não existe. Você pode falar, que eu não vi, apareceu um montão de mão aqui, eu não vi qual foi a mão que levantou primeiro. Fala, Annelise. Deixa a Annelise falar, já que a Taninha acabou de falar. Então, depois eu baixo a mão. O tempo que tu falaste aí, que é sempre o tempo existe e tem essa dualidade, eu achei muito interessante, William, porque a gente, quando propõe a gargalhada em grupos, a gente está voltando num tempo nosso que a gente se autoriza, que é um jeito adolescente de ser, criança de ser. A gente revive esse espaço interno da gente, fortalece e compartilha. E aí me ocorreu que o adolescente, fazendo esse lugar, esse clube da gargalhada, ele tem um clube para lá ele ficar inteiro e se restabelecer uma ordem interna e ir conhecendo esse tempo que não tem tempo, que a cronologia humana precisou fazer. E aí ele está inteiro com ele e com tudo que acontece no mundo e sai dali aliviado para ir adolescentando e virar adulto. Ele não pode evitar. Então, parar de evitar e negar a realidade é uma forma de lidar com a realidade e o estresse que ela lhe traz. E aí, com a risada, vai implementando uma maturidade, porque eu é que vou enfrentar, eu que vou dar conta. Então, o corona, nessa época que está vindo, está mudando o nosso tempo. A gente está ficando atrapalhado com a coisa do tempo. Já perceberam isso? Porque é tudo instantâneo, tudo agora. Falei. Eu só tenho uma pergunta. Eu quero saber quem do grupo aqui já trabalhou com riso e adolescentes, porque eu ainda não trabalhei, eu só trabalho com adultos. Alguns adultos são um pouco adolescentes, mas é só por causa do hormônio que está muito alto. Adorei sua pergunta, sabe por quê, Tânia? Na verdade, pensa só, se para o adulto o riso já é uma característica de falta de seriedade, consequentemente, para o adolescente também é. Então, quem ri, se não for uma risada de sarcasmo, se não for uma risada de competitividade, se não for uma risada de bullying, esse riso não merece ser rido. Então, se a gente não procurar trazer os adolescentes para o riso saudável, eles só vão rir o riso doentio. Porque é esse parâmetro que eles estão enxergando hoje no mundo. Eu tenho uma outra pergunta. Existe riso doentio? Eu desconheço riso doentio. Existe isso? É lógico que sim. Qualquer riso que não tenha ética é doentio. Isso. Olha o filme do Coringa. Tem mais coisa.
Aí ela tá- O Coringa é um filme que, bem interpretado, Pedro Calabres fala do Coringa, é um riso doentio, Tânia. E ele explica por quê. É muito bacana a live desse Pedro Calabres, neuro, analisando o Coringa. E aí eu vou dizer para vocês, quando eu fiz o Clube da Gargalhada, que eu fiz o curso, meus filhos estavam na adolescência. E fui muito rejeitada em casa na adolescência, desde que essa mãe, saindo do lugar dentro do estereótipo da cabeça deles, uma mãe que tinha que se comportar de um jeito. Eu nunca me comportei do jeito idealizado na cabeça deles, que eles montaram. Então, a rebeldia contra essa mãe, e anos depois, já tem pelo menos uns 20 anos, que aí os filhos dos meus filhos adoram essa mãe que eles tiveram, que ela ria e trazia o riso solto dentro do ambiente da família. Então, e coragem de representar o riso e a gargalhada fora, implementando e trazendo esse assunto. Então, a gente tem uma experiência assim com os nossos adolescentes. Vocês não têm? Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Então, eu moro em São Paulo, né? E a cidade aqui está em caos e tem sido uma coisa recorrente de pais e de amigos dos meus amigos, e amigos dos pais dos meus amigos com crianças e adolescentes em depressão. A depressão está correndo forte nas adolescentes a partir dos 13 anos até os 19, por aí. Tem vários casos. Tenho muitos amigos com filhos com tendência suicida já, com 15 anos, e eles têm me procurado para saber do que se trata a prática. Por isso que eu estou aqui, por isso que eu acordei bem cedo hoje, dormi tarde, mas falei, eu tenho que ouvir o que as pessoas estão pensando, porque eu acho que é uma coisa que vai começar a aparecer muito. E eu acho que a gente pode oferecer uma porta de uma luz aí, de uma... Porque o que acontece, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Os adolescentes que eu tenho começado a ouvir as histórias. Eu não trabalhei com ninguém, é um terreno novo, porque o adolescente, eu sempre que trabalhei com adolescentes, como a gente traz o circo, que o circo ele envolve risco, é, é, psicomotricidade, tem toda uma questão de você ganhar habilidades, e os adolescentes gostam disso. Então, quando eu entro com esse tipo de ferramenta, que eu vou ensiná-los, e eles podem aprender uma coisa que vai diferenciá-los no núcleo que eles estão, é uma porta que se abre e eles entram, né? Mas agora, com isso, os adolescentes ficando no quarto, trancados, jogando joguinho, esse é o mundo deles. Então, a gente tem que viver o mundo deles. O que eu estou fazendo? Eu comecei a entender a linguagem que eles vivem, os jogos que eles jogam, as atividades que eles fazem. Eu espero que essa segunda onda da pandemia acabe com o sistema educativo e a escola tenha um colapso, que as crianças não vão mais para a escola e que eles comecem a procurar novas coisas, né? Que eu acho que isso que a Nelly falou de ir a procurar a conexão da mente com o corpo, né? Porque está tudo ficando muito mental. Então, quando fica tudo mental, não tem emoção, não tem ação no corpo. Então, está tudo virando aqui, né? No dedo. E, por exemplo, o movimento físico dos adolescentes, ele virou isso. A gente desenvolveu esse movimento aqui tão preciso, né? Nesse último ano, mais ainda. Peraí, saiu da tela. Me desculpa. Então, eu acho que eu tenho que me preparar para quê? Para receber ou de um ou de vários. Porque eu acho que trabalhando tete a tete com uma pessoa só vai ser uma coisa. Quando eles tiverem 4, 5 que eles se conhecem, vai ser outra coisa. Então, é só testar, né? E o que eu estou pensando? Falei, putz, vou fazer umas atividades lúdicas que não falam de práticas relacionadas a tal coisa. Vamos encontrar para escutá-los. É uma coisa que eu faço com crianças, que eu faço estudos com crianças que eles falam. Eu trago um assunto e falo como que foi inventado. Imagine como vão ser os carros de Marte. Eu faço essa pergunta para uma criança de 5 anos. Nossa,
começam a vir milhões de coisas que a gente nem imagina, né? Eles começam a falar, eu estou pensando em pegar essa metodologia e levá-la para os adolescentes, mas eu acho que a gente tem que entender o mundo que eles vivem. Tem muitos pais brigando de soco com os filhos porque eles proíbem eles jogarem. Eu acho que esse é um erro, né? Talvez a Annelise consiga decifrar melhor isso. Mas briga mesmo, por quê? Porque o cara fica 12, 15 horas até as 5 da manhã jogando, trancado no quarto, acorda às 2 da tarde, mal toma café da manhã, mal alimentação, e fica no jogo, e fica aprendendo a jogar. Esse é o mundo dos adolescentes. Então a gente tem que entrar no mundo deles, é que nem falar a língua das crianças, né? Se você vai trabalhar com crianças e você não entende o mundo que eles habitam, como você vai chegar perto deles? Eles não vão se interessar, né? E é isso que os professores estão vivendo na sala de aula digital hoje, né? Porque a aula online está sendo um grande aprendizado para o professor, para os pais e para o aluno, né? Não só para o aluno, tem que ficar lá. Imagina, minha filha tem 7 anos, eles fazem ficar ela 2 horas na frente de uma tela fazendo aula. Eu sou completamente contra. Então, quando ela me fala, pai, não estou aguentando, sai fora, desliga, vai correr, vai se perde por aí, vai brincar. Não é um tempo da gente ficar forçando coisas que a gente fazia o ano passado, ou há 2 anos atrás. Está na hora da gente ouvir. Silêncio para deixar as coisas virem, né? Então, adolescente, outra coisa que eu uso muito é o silêncio. Silêncio, esperar. Esperar ver um gesto, esperar ver um incômodo, esperar ver uma surpresa. Nossa, que legal que ele falou isso. Aí começam a vir as pistas. É isso que eu estou pensando, gente. Obrigado, tá? Adolescente é um bicho muito louco, gente. Nossa, putz, isso que você falou, que a gente pode viver uma adolescência na nossa idade adulta, é maravilhoso também. Marcelo, eu vou te contar, eu estou aqui chorando de alegria, cara. São vários fatores da sua fala que me tocaram. Primeiro, essa coisa da pandemia, a gente que está. O Marcelo trouxe um assunto que é fundamental. A gente tem que pensar nos outros, porque é a única coisa que vai manter a gente vivo e que vai valer a pena a vida. Se você não pensar no outro, a coisa é complicada. Na fala dele, eu vi a minha filha. Eu tenho uma vizinha aqui que a filha dela tem, sei lá, uns 7 ou 8 anos. A minha filha tem 3 anos e meio. Cara, eu ouço o tempo inteiro a criança de baixo gritando: me solta, me larga, não sei o quê. Você sabe o que minha filha fala? Me solta, me larga. Minha filha com 3 anos e meio, ela quer fazer, quer quebrar uma coisa, você tem que conter ela, você tem que segurar no braço. E acontece isso. Então, e quando ele falou de adolescentes trocando soco com os pais, eu disse, opa, eu tenho que parar aqui e refletir, porque eu posso chegar a essa coisa. Não, achar que o outro só acontece, que só arde no do outro, está equivocado. Pode acontecer com você. Então, ele está dando uma dica de como reviver, de como contactar aquilo, e aí já não serve mais só para a adolescência, serve para todos os âmbitos. Você tem que buscar uma linguagem apropriada, você tem que buscar os hábitos e tem que partir de você, porque se você teve a oportunidade de rir, se você teve a oportunidade de ter uma abertura de visão, você não pode querer exigir daquele que tem menos visão, do que tem menos possibilidades para se aproximar de você. É você que tem que ir a ele. É fazer isso que o Marcelo está abrindo aqui para a gente abre os olhos para o que ele está falando e vai ampliar, não vai ficar restrito ao que ele falou, mas usa a gente se apoia. É disso que a sociedade, quando você olha para o outro, não é para criar turma nem fechamento, é para você se ampliar. Fala, Nenise.
Ótimo. O Marcelo trouxe a receita do bolo, que é a parte mais difícil dos professorados fazerem. Não terem plano de ação e sabedoria na frente. Escutar no silêncio e entrar naquela ordem interna do adolescente. Como é que vai funcionar? Ele vai ser um sucesso com os adolescentes. Ele já pescou a coisa da criança. O fazer a risada é algo muito sério. Não é para evitar nada e negar a realidade. É justamente poder entender a realidade. E aí, na educação do desenvolvimento infantil, William, vem uma nova ordem que tu está entendendo que não pode. Espera aí, a criança, até em torno dos 9, 10 anos, ela precisa de contenções. Ela ainda está no seio familiar e ela vai para a escola visitar, fora da família, leis diferentes, mas ainda rege a lei familiar. E o adulto tem a responsabilidade com o jovem que está em desenvolvimento a precisar, se for preciso, limitar a ação dele. A criança pequena, às vezes, um abraço de urso, uma contenção, um segurar o corpo é pela vida dela, é proteção pela vida. Mas, junto com isso, na infância, na escola, isso deveria ser normal, é educação emocional. A educação emocional traz o sentido do que está acontecendo. Tu não pode mexer aí, eu te segurei porque tu ia botar os dedos na tomada e ia te levar um choque. Agora, eu já te ensinei. Quer experimentar botar o dedo na tomada e levar um choque? Precisa dessa experiência? Então, ok, vamos lá, eu vou te acompanhar nessa experiência e depois a gente conversa. Ou confia no adulto, não, eu já entendi que dói, e não vou precisar botar a mão no fogo para me queimar. Então, esse acompanhamento da educação emocional é muito importante. Tu está com raiva, porque eu te segurei, isso é raiva. Isso é ódio, isso é amor, porque o significado da emoção, da reação corporal, nós exigimos, nós somos adultos pensantes, nós simbolizamos tudo e categorizamos, então nós damos sentido para uma reação corporal e para uma ação daquele meio. E essa é a paciência que o adulto não tem mais. E finalizando o que o Marcelo trouxe, sensacional, Marcelo. A nova escola está surgindo, e os professores de educação infantil de creche estão brigando porque eles não têm trabalhinho, eles ficam perguntando, mas não vai dar trabalhinho no digital? É olhar a criança brincar, a criança tem que brincar, gente. A criança é curiosa e ela está buscando a ciência de tudo. Ela é um cientista nato. Aí trancam a criança na curiosidade, acabam com o movimento corporal e terminam a coisa mais importante, aprender brincando. Brincadeira de criança é algo muito sério também. Sim. Cara, é muito legal. William, Diga. William, tem um livro que você pode procurar para ler com sua filha, que chama Emocionário. Já ouviu falar dele? Não. Emocionário? É famoso. Emocionário, tipo, é o dicionário das emoções, explicadas para as crianças. Então você vai ver, são contos que falam e explicam de um jeito lúdico sobre as emoções. Então ela pode escolher, qual você quer ler hoje, como se fosse um dicionário. É a inveja. Você vai lá, lê de um jeito perfeito. Você começa, você conta o que significa inveja e ela te conecta com uma outra emoção. E aí você pode ir escolhendo. E é maravilhoso. Para a nossa filha foi lindo, porque ela sempre vai entendendo, sempre ela pede para a gente ler para ela. Como ela já sabe ler, ela também lê. É muito bom. Emocionário. Muito legal, cara. Obrigado. Bota lá no grupo. Não bota tá bom, vou fazer aqui, tá? Eu acho muito interessante porque a Annelise começou a falar dela depois do Marcelo, falando sobre planejamento, como se não faltasse planejamento. É muito interessante porque eu acho que o problema não é o planejamento, o problema todo é que é aquela história de faltou combinar com o grilo. O pessoal da educação faz o plano antecipadamente. E aí é uma dificuldade, porque talvez o que eles planejaram não esteja atualizado com o pensamento infantil. E aí a questão do silêncio, eu acho que o planejamento precisa, de alguma forma, você tem que ter a habilidade de planejar em tempo presente, de planejar junto. Se você planeja antes, você vai ter a necessidade de impor uma série de situações. Você pode ter um planejamento para si mesmo, mas ali no momento
você precisa estar aberto, porque senão você vai ser autoritário, e aí a coisa não funciona. Teve uma outra coisa também que, com relação à linguagem, que você falou, mas agora eu não vou me lembrar, porque eu me prendi na questão do planejamento. Bem, mas acho que eu vou precisar dar uma risada. Ai, Mas voltando, cara, é muito interessante, cara, porque, na verdade, cara, eu estou acabando de chegar à conclusão de que o riso é uma ponte, assim como o silêncio, o riso também é uma ponte que interliga todos os tempos. E, então, é uma linguagem comum que ela pode facilitar a comunicação nas diversas fases da vida. Então, você, quanto mais o riso for puro, essencial, quanto menos, como é que a Annelise fala? Um carbedel, sei lá que a Annelise falou, quanto menos carbedel você agregar ao riso, melhor vai ser a sua comunicação, porque ela vai estar liberado de conceitos que acabam gerando conflitos. E talvez por isso que o Marcelo tenha essa facilidade de se comunicar, porque ele, desde a infância, ele foi cuidado e teve intimidade com riso. Então, hoje em dia, ele continua transitando, ele não faz nada mais do que aquilo que ele sempre viveu. Ele continua rindo e usando o riso como forma de comunicação. Isso, para ele, é muito simples, entendeu? E, cara, não precisa ser consciente no nível cognitivo. É consciente porque está presente simplesmente. E com isso ele consegue tanto se comunicar como direcionar todas as ações dele através do riso. E vamos tentar. O Marcelo já deu algumas dicas, até porque, cara, e você vê como há algumas dificuldades. Eu vou apontar dificuldade porque talvez seja uma característica minha. Mas tudo que a gente possa estar planejando pode ser que seja ultrapassado em função da pandemia, porque a gente vai tender a planejar a partir dos registros que você tem. Só que os registros que você tem com a pandemia já está ultrapassado. E daí vai entrar essa questão de você tentar planejar junto ali na hora, com a criança. Você pode ter um planejamento próprio, mas com isso é muito interessante, porque você vai ter que treinar o quê? Flexibilidade. E aí, aquele conceito de flow, que não sei o quê, você vai ter que treinar, ou então você vai estar fadado ao fracasso. Entendeu? Mas, cara, me impressionou muito esse relato do Marcelo, de falar sobre a depressão, de falar de todas as dificuldades que as pessoas estão tendo. Isso traz muita responsabilidade para a gente que está recebendo uma ferramenta que é o yoga do riso. E não é, cara, e eu não estou mais, cara, eu realmente não vou ficar preso ao yoga do riso no formato que eu recebi. Porque, por exemplo, o yoga do riso não inclui o sorriso. O yoga do riso não inclui a palhaçaria de alguma forma, não que ele esteja fechado à palhaçaria, mas ele não inclui. E para mim, yoga do riso, para começar, é yoga, que é a união. E ele inclui todas essas formas do riso. Então, yoga do riso, para mim, é o espectro mais amplo do riso. A questão de como é que se ri sem depender de outras coisas, inclusive da técnica do Madhankatara,
A gente precisa rir com todas as ferramentas que a gente puder, desde que elas sejam criativas, que elas sejam pró-vida. Uma mandala de ações, vamos dizer assim. Isso. É uma mandala, né, na vida. E uma das participantes minha do Sorriso, ela elaborou e botou no Instagram uma mandala. Ela disse: as mandalas nos protegem de energias negativas e para a gente para afastar de nós as energias negativas. Ela estava falando tão séria, eu fiquei escutando ali. Então, vamos fazer a nossa mandala para afastar as energias negativas. Mandalas a merda. Excelente, Anneli. Gente, se vocês soubessem, o sorriso tem um espaço enorme no yoga do riso. Você vê o seguinte: tudo que às vezes é contraindicado no yoga do riso, você pode fazer com um sorriso. Por exemplo, gestante, todas aquelas coisas, infartado, recém-operado, e isso vai te conectar com o riso até o momento que você possa rir. Fora isso, o riso associado à respiração, que é o trabalho que a Annelise está fazendo, é uma iminência do riso verdadeiro. Você tá com a expressão facial do riso e está com a respiração. Só não está com aquela, vamos dizer assim, com a energia do riso, porque o riso tem uma energia própria. E essa energia própria talvez seja contraindicada em muitas situações, mas você já está a caminho do riso, até chegar à gargalhada, que para muita gente não vai chegar. Para muita gente, a gargalhada pode ser o último momento de vida, porque vai precipitar uma série de desconexões com o corpo. Mas vou tentar voltar para o mundo da adolescência. Eu estou achando interessante que a gente deve estar realmente conectado com a adolescência. Eu estou percebendo que todas essas dificuldades, desde o começo do atraso, do embaraçamento, do uso da tecnologia e da dificuldade de falar, remete à adolescência. Entendeu? Então, de alguma forma, pelo menos eu estou vivendo essa adolescência. Fala, Marcelo, você ia falar ou não? Eu não sei para a Annelise não pode nos configurar isso, mas não será que todos nessa pandemia viramos adolescentes? Porque todo mundo está tendo que aprender, está todo mundo com medo. Não será que foi a idade que está todo mundo igual? Tem que aprender tecnologia nova, ferramenta nova, estilo de vida novo. Estou com medo de mudar minha vida, estou com medo desse novo mundo. É isso? Perfeito, Marcelo. A adolescência da humanidade, da evolução da humanidade. Cara, aí é que está, cara. Eu acho que a gente está tendo um papo de alto nível, porque está totalmente presente. O Marcelo está resgatando isso para a gente. Não adianta você fugir, você buscar fórmulas de pensar anteriores à pandemia. Ou você perde o medo da morte e olha a pandemia de frente, entendeu? E olhar a pandemia é justamente isso, é dizer, olha, eu me recuso a pensar de outra forma que ignore a pandemia. Isso aí está sendo uma lição de vida para mim, porque, na verdade, eu estou experimentando o que minha mulher chama de defesa psicopática, que é uma fuga, é uma recusa de olhar para a realidade. E isso tem diversos níveis, desde o negacionismo, que talvez seja a forma mais profunda, como aquela forma de que você trata tudo naturalmente, respeitando como é que se diz, as orientações da ciência. Eu me mantenho aqui meio
no isolamento social, mas eu também preciso cuidar do meu aspecto social, mas não olha de frente para a pandemia, tipo, passado, presente e futuro, pandemia. Como é que é o passado? Passado é olhar para a besteira que a humanidade fez que levou à pandemia. O que é presente? É o que o Marcelo faz com maestria. Ele está conversando, está debatendo tudo, olhando para a pandemia. Ele está olhando, ele já tem essa visão, porque ele já vem fazendo isso. E eu vou precisar fazer isso também. E o futuro é reconhecer que não vai, talvez não mude. E se mudar, vai mudar uma parte. Mas só o que já aconteceu e que vai mudar em torno de personalidade, raciocínio, não sei o quê, não tem volta. Não tem mais volta. O mundo não vai voltar. Aliás, o mundo nunca voltou nem a ontem, quanto mais o que dirá depois da pandemia. Mas, cara, a sua percepção da adolescência não é só com relação à adolescência. Tem muita gente que possivelmente está voltando a aspectos infantis porque está demenciando. E aí é muito interessante, porque a demência é uma desconexão da senescência. Mas aí você tem uma conexão com o aspecto infantil, que é a falta de várias vivências que caracterizam a maturidade. Então, o cara, uma não tem, o infantil, o mundo da criança, ela não tem a experiência. O do senil, vamos colocar da senilidade, ele não tem porque perdeu, mas ambos não têm a experiência mais, não tem na memória, não tem registrado aquilo. E tem muita gente que está vivenciando isso, infelizmente, de uma forma muito dolorosa nos hospitais. E toda essa categorização influencia muito o fazer e a resposta com o outro. A risada e a gargalhada, ela é a intenção do trabalho do facilitador. Então, esse é o farol. E durante a ação daquela aula, daquela sessão, ser criativo e realmente um exemplo de gargalhador que possa lidar com os obstáculos que está surgindo naquele ambiente, principalmente o desafio com adolescentes, como foi falado. E o adolescente, uma das coisas que ele mais é rebelde é com esse adulto que já sabe tudo e vem impor uma ordem para ele. Por isso, esse espaço de... parece que eu sei tudo, mas quando eu me dou conta, dentro de uma sindemia que nós estamos vivendo, não é uma pandemia, aí já muda conceitos, muda ações. E parece que eu estou sendo negacionista, evitativo, ou alguma coisa parecida, vem a categoria, mas ele está agindo que nem um avestruz. Será? Nós temos dissociações funcionais, amnésias funcionais, tudo uma coisa que funciona para o nosso contexto, para ter ações assertivas. Então, ficar num isolamento não é social. Nós temos a internet para nos colocar no mundo social, mas nós estamos num isolamento, num afastamento físico. Outro conceito que muda a ação e a assertividade diante da sindemia. E aí a gente evita faz algumas mandalas, né? Muda os nossos paradigmas, mas a gente não deixa de fazer um afastamento saudável de quem a gente não conhece, de usar máscara lá naquele ambiente necessário, não é na rua e nem passeando na beira da praia. A gente lava mais as mãos, porque a aspiração com álcool também estraga a nossa imunidade. A gente age a favor da imunidade, dando muita gargalhada e suplementando o corpo com as nutrições adequadas, e a gente dorme corretamente, que é regra número 1, a gente ri dormindo. Então, começamos a ampliar as nossas ações, e que interessante, essa sindemia veio resolver isso na humanidade. É muito interessante. Tem aquele livro, A Doença como Caminho, e quando você fala de sindemia, é muito interessante, que sindemia é um aspecto amplo da pandemia, não é isso? É quando você percebe uma crise de todos os aspectos. Então, é um adoecimento geral
como caminho para a totalidade, para a cura planetária. Eu só lamento uma coisa, você vê como é que, às vezes, o desenvolvimento ele é seletivo, ele ainda é seletivo. Embora tenha tido toda essa característica de desafio, esse estudo que a gente está fazendo talvez seja um dos mais profundos e é o que tem menos gente acompanhando. Isso é muito curioso, né, cara? O fato é que a gente está chegando ao final. Eu vou precisar sair por conta da... O fato é que hoje é o aniversário do Sandro, está todo mundo lá. Pois é, então vamos para a festa. Mas, cara, isso também é muito interessante, né? Todo mundo está partindo para a festa, né? Vamos nós para a festa e vamos, como é que se diz? Participar dessa festa que é o mundo, porque senão o riso não tem conexão com nada. A gente tem que buscar alegria mesmo. Gente, muito obrigado. Vocês desculpem por tudo que aconteceu. Obrigado. E vamos continuar nosso estudo. Tá? E uma risadinha Bora. para fechar, porque estamos precisando. Bom dia. Bom dia. Eu vou te explicar. Bom dia. Eu vou te explicar. Uhul.